Paz do Senhor, meus queridos irmãos. Antes de iniciarmos a nossa lição de hoje, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos e irmãos da igreja. Sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na igreja. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na igreja Palavra Fiel, Ministério do Rede Brasil. Hoje nós aprenderemos uma importante lição que consta do livro O Perigo das Tentações, as orientações da Palavra de Deus, de como resistir e ter uma vida vitoriosa, escrita pelo nosso querido e honrado pastor Alexandre Coelho. A nossa lição traz como título Interpretando erroneamente as Escrituras. O texto principal chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, é porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Êxodo capítulo 17, versículo 7. O nosso resumo da lição é que a segunda tentação pela qual Jesus passou nos remete a interpretar e aplicar mal um texto das Escrituras, tentando forçar Deus a fazer a nossa vontade. A leitura semanal: Errais, não conhecendo as Escrituras, luz para os nossos passos, alimento para a nossa alma, proteção contra o pecado, palavra verdadeira, nossa proteção contra o pecado. Os objetivos específicos em cada tópico é de mostrar a mudança de cenário na tentação de Jesus, explicar como o inimigo distorceu a palavra de Deus, conscientizar de que não podemos seguir o exemplo do povo de Deus no deserto. Aqui veremos a respeito da segunda tentação de Jesus no deserto. A tentação pode ganhar formas diferentes dependendo do local e da ocasião, mas ela sempre terá o propósito de nos fazer pecar contra Deus, nos afastando da sua presença. A segunda tentação nos ensina que não podemos jamais fazer a nossa própria vontade, mas sim a vontade de Deus. O Senhor é soberano e a sua vontade, por mais difícil que pareça, é sempre boa, agradável e perfeita. Aqueles que decidem fazer a sua própria vontade estão em rebeldia, e se não se arrependerem, vão acabar caindo nas muitas ciladas do inimigo. Aqui nós veremos um panorama das tentações que Jesus sofreu pelo diabo, possíveis dúvidas que tornaram a tentação real. E do outro lado, a fraqueza de Satanás procurou explorar. Deus proveria a comida, o orgulho, a insegurança, a necessidade de testar a Deus. Deus protegeria. O arrependimento é uma das maiores necessidades de nosso mundo imoral. As promessas de Deus para aqueles que são fiéis brilham vigorosamente, trazendo esperança para o amanhã e forças para hoje. Deus governaria desejo de obter rapidamente soluções fáceis, necessidade de igualar-se a Deus. O texto bíblico desta lição consta de Mateus capítulo 4, versículos de 5 a 7, Deuteronômio 6,
de 13 a 16. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: aos meus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houve à roda de vós. Porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor vosso Deus, como o tentastes em Massá. Introdução. A palavra de Deus vem sendo lida e ensinada e pregada praticamente todo o mundo. Ela tem o poder de mudar a vida das pessoas e nos revela o que Deus deseja que saibamos para sermos salvos e igualmente cidadãos dos céus. Entretanto, essa mesma palavra pode ser mal interpretada e mal aplicada, e Satanás nos mostra isso quando tenta pela segunda vez ao Senhor Jesus. Veremos nesta lição como podemos resistir à tentação de utilizar a palavra de Deus de forma equivocada, e como o Senhor Jesus vence a tentação de aplicar mal a palavra de Deus e agir sem consultar ao Senhor. O tópico 1, mudando o cenário da tentação. Subtópico 1, na Cidade Santa. Mateus registra que após a primeira tentação no deserto, Jesus é transportado à Cidade Santa e é levado ao pináculo do templo. Parte do ministério de Jesus ocorreu em Jerusalém, onde foi apresentado no templo, e para onde ia todos os anos para celebrar a festa da Páscoa com seus pais. A Cidade Santa não era um lugar desconhecido para Jesus, nem para o inimigo. O pináculo do templo era a parte mais alta do santuário, construído por Herodes. Era um lugar suntuoso e atraía a atenção das pessoas para cultivarem, tanto para fazerem negócios, até vendilhões usavam o espaço do santuário. Devemos observar que Satanás se utilizou do santuário, ainda que a parte exterior, como cenário da tentação. Ele não respeita locais de culto e pode se utilizar deles para gerar confusão entre os crentes. 2. Se tu és filho de Deus, já foi dito que a tentação, mais do que era prova da nossa fé, é uma prova nossa confiança em Deus. A segunda tentativa do inimigo contra Jesus traz novamente a fala de Satanás, questionando que Deus havia afirmado: Jesus é o Filho unigênito de Deus, e o próprio Deus Pai já o havia dito por ocasião do batismo de Jesus. Entretanto, Satanás tenta condicionar o reconhecimento da natureza divina de Jesus a uma ação inusitada: julgar-se do pináculo do templo. Essa é uma lição que precisamos guardar. Veremos como, com Jesus, que se Deus já se pronunciou sobre o que somos nele, não precisamos dar ouvido aos que duvidam daquilo que ele falou sobre o nosso respeito. 3. Lança-te daqui abaixo. Satanás não coloca Jesus no pináculo. Satanás
não coloca Jesus no pináculo do templo e o empurra de lá. Ele o leva para o alto e incita a Jesus a se jogar. O inimigo certamente não tinha autoridade para atentar contra a vida de Jesus, mas ele incitou o Senhor a atentar contra a própria vida. De forma geral, de forma geral, a tentação nos é apresentada como algo que dependerá de nós aceitarmos ou não. É possível que ao aceitar essa tentação, um poderoso milagre viesse a acontecer diante dos olhares dos frequentadores do templo. Jesus seria reconhecido como o Messias, sem precisar passar pela crucificação. Mas esse não era o plano do Pai para o Filho. A cruz era o caminho necessário a ser trilhado por Jesus para que pudéssemos ser salvos. Um ponto importante é que a tentação pode ganhar contornos diferentes, dependendo do local e da ocasião, mas independente de qual seja, ela sempre buscará nos levar para longe de Deus. O tópico 2, distorcendo a palavra de Deus. 1. Anjos vão guardar você. Os anjos são seres ministradores que trabalham em prol daqueles que hão de herdar a salvação. Eles atuam por orientação divina e não de acordo com a conveniência humana. E a promessa do Salmo 91, 11, se refere à atuação dos anjos em prol daqueles que andam com Deus. 2. Os milagres são obrigatórios. Um dos equívocos mais difundidos em nossos dias é que se Deus não promover milagres diários em nossas vidas, então nossa fé é fraca ou a nossa comunhão com Ele é pouca. No entanto, a nossa comunhão com Deus não pode ser medida pelas respostas miraculosas que Ele pode nos dar. O Todo-Poderoso opera maravilhas e faz milagres, de acordo com a sua vontade e no momento que Ele deseja. 3. Posso mesmo fazer o que eu quiser? A segunda tentação nos mostra que não podemos fazer a nossa própria vontade, e sim a vontade de Deus. Se nós orarmos pela falta a tua vontade, tanto na terra como no céu, em Mateus 6,10, devemos entender que não podemos fazer nada que venha colocar em prova o Senhor. Deus conhece todas as coisas, por isso a sua vontade é sempre boa, agradável e perfeita. Tópico 3. O povo no deserto. 1. Deus está conosco mesmo? Ao responder a Satanás, Jesus remonta pela segunda vez a história do povo de Israel no deserto. Os hebreus haviam iniciado uma jornada e ao chegarem ao deserto de Sim, não encontraram água para beber. Nesse cenário, logo se voltaram contra Deus, que os havia libertado da escravidão egípcia. Eles se colocaram contra Moisés e o Senhor orientou seu servo a ferir a rocha para que ela saísse água. E Deus proveu água para o seu povo. O problema apontado nesse texto não é a sede e a falta d'água, e sim colocar a questão, a presença de Deus quando se está passando por um momento de privação temporária, como fizeram os hebreus. Está o Senhor no meio de nós ou não? Êxodo 17, 7. 2. Não tentarás ao Senhor. No deserto, Deus iniciou o processo de amadurecimento do seu povo. Os hebreus precisavam ser transformados para entrarem na terra que o Todo-Poderoso lhe daria. Porém,
eles haviam rejeitado entrar na terra prometida, dando ouvido aos espias, que infamaram a terra, o que lhes custou uma caminhada de 4 décadas em uma terra inóspita. Tentar o Senhor é desafiá-lo e acreditar que Ele não está agindo em nosso favor. 3. Por Deus, a prova é uma tentação. Quando colocamos o Senhor à prova, de forma explícita, estamos fazendo o que não cremos no que Ele disse, o que vai falhar naquilo que prometeu a nós. Mesmo quando o Todo-Poderoso nos ordena a fazer prova dele, como no caso daqueles que são dizimistas. Há uma condicional se, ou seja, podemos fazer prova do Senhor, e se ele não abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção tal, quer dizer, se as nossas necessidades diárias não forem supridas. Essa é a condição. Ponto importante, que temos que respeitar o texto bíblico e o seu contexto para fazermos uma interpretação correta das Escrituras. Uma pequena conclusão é que Satanás provavelmente preferia ver Jesus no pináculo do templo, atraindo a atenção das pessoas e sendo um espetáculo. Jesus preferiu a cruz para atrair a todos nós, nos salvar, perdoar e nos conduzir a Deus para passar a eternidade com Ele. Interpretar de forma errada a palavra de Deus pode ter implicações sérias para a vida do cristão. Satanás tentou Jesus a agir por conta própria, interpretando a palavra sem respeitar o seu contexto. Hora da revisão. Depois da primeira tentação, para onde o inimigo levou Jesus? 2. Segunda lição, onde parte do ministério de Jesus ocorreu? De acordo com a lição, o que é tentação? O que o diabo queria ao colocar Jesus no pináculo do templo? Deus faz milagres de acordo com a nossa vontade. Que lição maravilhosa foi essa, meus queridos irmãos? Fique com Deus, até uma próxima aula e conte sempre com as minhas orações. Glória a Deus.